O milionário passa mal na rua e a mulher simples que o salvou enlouquece seu coração. Lisboa nunca tinha visto uma cena assim. Era uma tarde cinzenta, a chuva caía fina e insistente. A cidade parecia um quadro sombrio, molhado. No meio da avenida, um homem elegante de terno caro cambaleava como se o chão fosse líquido. De repente, ele desmoronou, caindo no asfalto molhado com um baque seco que calou os poucos transeuntes. Era Mateus Almeida Távora, o magnata conhecido por controlar uma fortuna inimaginável. O choque no rosto das pessoas foi instantâneo. Até que do meio da confusão surgiu Beatriz Fontes, uma enfermeira simples, 29 anos, com mãos firmes e um olhar afiado que traduziam anos de plantão em hospitais apertados. Ela agiu rápido, quase como se algo invisível a puxasse para aquele instante. Respirou fundo, bateu forte contra o casaco, o cheiro de terra molhada invadindo suas narinas, e se ajoelhou ao lado do empresário em colapso. A pneumonia que o público ao redor murmurava, entre olhares incrédulos e cochichos de escândalo. Ele tá desmaiado. Chama uma ambulância! Gritava uma senhora enquanto tentava abrir espaço. O ar denso e tenso como um nó na garganta de quem assistia. Beatriz não pensou duas vezes. Posicionou Mateus de lado, virou o rosto dele e fez o que sabia. Passava a mão no rosto molhado dele. Sentia seu suor frio. E tentou invocar a força que precisava para puxar o homem daquela sombra quase mortal. Horas depois, no hospital, quando o mundo ao redor voltou a existir, uma coisa ficou clara. Algo inexplicável havia acontecido ali. Quando Mateus abriu os olhos, foi para eles que ele procurou. E aquele encontro pareceu mais que coincidência. Gratidão era pouco. Um brilho estranho tomou conta dele, como se a vida tivesse dado outra chance. E no meio da reprimenda de olhares ricos e julgadores, Beatriz sentiu o coração apertar, uma tempestade de dúvidas e inseguranças inundar sua mente humilde. A cada café tomado em Lisboa, no aconchego daquelas ruas de pedras molhadas, crescia algo, um romance que misturava a fragilidade da paixão com o medo cru de perder tudo. O sussurro dos que os observavam não deixava dúvidas. Ela, de onde veio? Ele podia ter tudo, mas escolheu uma mulher simples. E então vieram Paris, sob luzes tênues e o murmúrio seguro da cidade do amor. Mateus fez aquilo, um pedido de noivado que acendeu uma chama incontrolável em Beatriz. Emoções misturadas explodiam dentro dela, alegria e dúvida, coragem e medo. Será que sou suficiente? Pensava enquanto ele sorria, encantado com a força daquele vínculo. O futuro parecia ao mesmo tempo brilhante e carregado de armadilhas. Mas quando Mateus descobriu um segredo, algo do passado de Beatriz, que poderia virar tudo do avesso, a tensão se intensificou. Era o confronto inevitável entre o coração e o peso da sociedade. Seria o amor mais forte que a divisão cruel dos mundos de onde vieram, enquanto a de... O mundo vai arrancar o que cresceram com tanta luta e esperança! Lisboa, Paris e esses corações batendo forte no meio de um furacão de dúvidas. O que vem aí? Ninguém sabe ainda, mas algo me diz que ninguém vai querer perder essa história. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mateus e Beatriz estavam nas nuvens. O pedido de noivado em Paris tinha mudado tudo. Ela mal conseguia acreditar na felicidade que o envolvia, mas no fundo de seu coração, um abismo de incerteza ainda pairava. Seria realmente suficiente? As luzes da cidade do amor pareciam brilhar só para eles, mas o passado de Beatriz era um peso que ela não sabia se poderia carregar junto a Mateus. No entanto, um dia antes do grande evento, enquanto Beatriz organizava detalhes emocionantes da cerimônia, um telefonema interrompeu sua tranquilidade. A voz do outro lado era tensa. Beatriz, precisamos conversar. É urgente. Era Clara, sua melhor amiga, que mencionou um encontro. Mas havia mais. É sobre Mateus. Ele pode estar em perigo. Um frio na espinha percorreu o corpo de Beatriz. O que poderia ser? Quando se encontraram, Clara estava mais branca que um fantasma. Eu descobri algo sobre o passado do Mateus. Algo que você precisa saber. A mente de Beatriz disparou. Ela guardou as palavras de Clara como quem espera o impacto de uma bomba. Estava tentando entender por que recebi uma mensagem estranha de uma mulher dias antes de você ou Mateus ficarem noivos. Ela dizia que ele estava em perigo. Desde então, fiz algumas pesquisas. O coração de Beatriz disparou. Perigo? Como assim? Clara respirou fundo. Essa mulher, ela é da família dele. Algo relacionado a um patrimônio maldito. A fortuna do Mateus não é toda legítima. Tem muito dinheiro sujo envolvido. Dizem que ele pode ser alvo de vingança. As palavras de Clara caíam como pedras em um lago calmo, fazendo ondas de pânico percorrerem a mente de Beatriz. Não era apenas a fortuna que estava em jogo. Era a vida do homem que ela amava. E se tudo isso fosse verdade? Ela se lembrou dos olhares de reprovação que recebeu quando estiveram juntos, e a ideia de que Mateus pudesse estar envolvido em algo obscuro fez seu estômago revirar. Mas espera! O que mais você sabe? Ela forçou a voz a não tremer, mas o medo procurava um caminho para escapar. Ele tem um primo envolvido em atividades ilícitas. A ligação dele com essa família vai além do que você imagina. Ele pode estar na mira de pessoas perigosas. Clara exclamou. A revelação a atingiu como um soco. Um mundo que parecia tão perfeito começou a desmoronar diante dela. Mateus, o homem a quem queria se unir para sempre, poderia ser um alvo? E se a história que ele sempre contava sobre sua família e riqueza não fosse verdadeira? O baque emocional fez suas pernas tremerem. Beatriz saiu da conversa em estado de choque, os pensamentos girando descontroladamente. Precisava encontrar Mateus e confrontá-lo. Mas e se ele não tivesse culpa? O dilema consumia. O amor estava se misturando a uma nuvem de dúvidas. Naquela mesma noite, um inesperado desvio de eventos fez seu coração parar. Um grito cortou o silêncio da rua. Ela e Clara correram até a janela. No meio da escuridão, um carro ficou parado do outro lado da rua. Alguém se aproximava. O rosto inconfundível de Mateus surgia, mas sua expressão era de pânico. Aquilo ele gritou logo que chegou.
Eu vi eles, Beatriz. Eles estão atrás de mim. O céu desabou sobre a cabeça de Beatriz. A cada palavra dele, os momentos de felicidade pareciam evaporar como névoa. O que ela deveria fazer agora? O amor estava prestes a ser testado de uma maneira que nunca imaginou. Ele estava envolvido em algo mais profundo e sombrio. E a pergunta ecoava: o que fazer quando a verdade se transforma em uma questão de vida ou morte? Mateus estava ofegante, os olhos arregalados. Eles estão atrás de mim! Ele mal conseguia formar as palavras, o rosto pálido como se estivesse prestes a desmaiar novamente. Beatriz sentiu o queixo travar e o estômago revirar. O mundo em volta parecia ter desacelerado, mas a urgência da situação despencava sobre elas como uma avalanche. What do you mean, who? O que você quer dizer com quem? Clara perguntou, tentando entender. Mas nem Mateus tinha resposta. Ele só balançava a cabeça, as mãos tremendo. Um carro preto. Eles estavam seguindo. Eu juro que vi. Ele olhou para Beatriz, um apelo no olhar. Não sei quem são, mas parece que sou alvo de algo muito errado. Um calafrio percorreu a espinha de Beatriz. Enquanto Mateus falava, suas lembranças da conversa com Clara retornavam. Um patrimônio maldito, dinheiro sujo. O que mais ela não sabia sobre ele? O que mais havia sido escondido? Mateus, você precisa me contar tudo, agora! A voz dela era firme, mas o coração batia descontrolado. Ele hesitava, mas Clara se aproximou, seus olhos arregalados, como se estivesse ajudando a desfazer um nó no coração da amiga. Então Mateus respirou fundo, como se uma maré de coragem o banhasse. Beatriz, tem algo que você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou. Um silêncio pesado se instalou. As palavras não pareciam querer sair. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Eu não contei. Minha família, há muito tempo, as coisas não foram bem. Meu pai fez negócios com pessoas erradas, dinheiro sujo, estava fugindo da família, fugindo de uma vida que não escolhi. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O que era realidade? O que era mentira? Então, tudo isso foi um engano? Você me enganou? A incredulidade estampada em seu semblante, a dor cravando no coração. Não foi assim. Eu tentei me afastar, tentar deixar tudo para trás, mas eles não saem da minha vida, Beatriz. Eles não vão deixar. E agora eu estou no meio de tudo isso de novo. A voz dele tremia, um misto de raiva e desespero. Clara, que estava assistindo tudo com olhos atentos, mexeu nos cabelos. Fez algo, Mateus? Alguma coisa pode ter alarmado eles? Mateus balançou a cabeça. Seu semblante demonstrava anseio. Essa mensagem que a Clara recebeu, talvez tenha sido isso. Quando me vi ali, sendo seguido, percebi que há algo mais. Eles querem uma vingança. Não apenas por mim, mas por tudo que meu pai fez no passado. Os pensamentos de Beatriz se chocaram entre si. O amor, a mágica de Paris, tudo o que havia vivido parecia um conto de fadas desmoronando. E então, quando achou que não poderia ficar mais em estado de choque, um som cortante rasgou a noite. Bang! Um tiro, um eco estrondoso, um grito no ar. O instinto fez Beatriz puxá-lo para o lado, enquanto Clara se jogava atrás do sofá. O que foi isso? O coração de Mateus disparou, sua fisionomia mudando em frações de segundo. Eles estão aqui! Ele puxou Beatriz e, num movimento rápido, os três correm em direção à cozinha, em busca de abrigo.
E foi ali, atrás da bancada, que a verdadeira tempestade começou a se formar. Mateus olhou para Beatriz com um ar de desespero. Preciso te proteger! Não posso deixar eles te pegarem! As palavras dele cortavam a alma dela, mas o desespero invadia seu corpo, escalando suas veias. Mas você é quem? Você é o alvo. E se eles vierem atrás de mim também? O que vamos fazer? O tempo parecia se arrastar, mas antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo. Silhuetas entraram, figuras ameaçadoras sob a luz fraca. Beatriz sentiu o gelo correr em suas veias, o que aquela noite ainda reservava. E quando achou que já sabia tudo, uma sombra revelou uma face familiar. Era alguém que ela jamais imaginou ver ali. Oi, Mateus. Surpresa? A voz tranquila ecoou pelo ar tenso, e o coração de Beatriz parou. Era a irmã de Mateus, a última pessoa que ela esperava. O rosto dela refletia um sorriso sinistro, anunciando uma reviravolta que mudaria tudo de novo. O que mais não sabiam? E no meio daquele caos, quem era realmente o inimigo? O desfecho dessa noite seria uma nova queda ou uma redenção inesperada? Mateus ficou paralisado. A irmã dele, Sofia, estava ali, em pé, a poucos passos, com um sorriso que parecia mais uma máscara do que uma expressão de alegria. A tensão no ar era palpável. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz falhando. Difícil de acreditar que a irmã aparecia justamente no meio de tudo isso. Ah, Mateus, você sempre o mesmo. Achando que pode simplesmente fugir, ela respondeu. O tom ácido, cortando o silêncio. Beatriz se encolheu. A sensação de que as coisas estavam prestes a piorar invadiu o espaço. Fugir? Eu tô tentando salvar minha vida! Mateus gritou, seus olhos fixos em Sofia, água escorrendo do seu rosto pálido. O que você quer? Quero que você pare de correr. Você acha que pode se desvincular do nosso legado assim do nada? Ela olhou para Beatriz, sua expressão mudando repentinamente. E você, Beatriz? Deveria ter ficado longe dele. Esta família é muito mais complicada do que você imagina. Sofia se aproximou, o olhar fixo em Mateus, transparecendo um ódio que parecia ter sido guardado por muito tempo. Você não sabe o que está se metendo, e eu não posso deixar que você se machuque. O coração de Beatriz disparou. Mas o que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Essa conversa estava tomando um rumo sombrio. Sofia sorriu de forma irônica, quase como se estivesse se divertindo. Ah, você realmente não sabe? O que Mateus não contou a você é que a fortuna dele vem de um pacto. Um pacto envolvendo assassinato. Meu pai fez coisas terríveis e agora pessoas que querem vingança? Mateus olhou para a irmã, a raiva e a confusão misturadas em seus olhos. Você não pode estar falando sério. Ela assentiu e um silêncio pesado se abateu sobre eles. Preparando-se para o que viria, sentiu uma onda de pânico enquanto as palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um alerta. A vingança não é apenas por causa do passado do pai, mas também por você. Os negócios que ele fez, as pessoas que ele traiu. Você é o alvo, Mateus, e eles não vão parar até que você pague. Mais um grito rasgou a noite, e Beatriz fechou os olhos, esperando o pior. Mateus estava branco, incapaz de processar. Tudo parecia girar rapidamente em torno deles, um furacão de emoções. E então, um estrondo na porta. As sombras ameaçadoras que surgiram pareciam um reflexo de seu pânico.
Sofia fez um movimento brusco, empurrando Mateus para trás. Saiam daqui! Eles estão a caminho! A adrenalina disparou enquanto Beatriz segurava firmemente a mão de Mateus, um fio de esperança em meio ao caos crescente. Mas então, um dos intrusos ergueu a arma, apontando diretamente para Mateus. Não, afastem-se dele! Beatriz gritou, seu coração batendo como um tambor, enquanto a linha entre amor e medo se tornava cada vez mais tênue. E nesse momento de desespero, um clique ecoou, e não era o som que todos esperavam. Com um movimento rápido, Sofia também puxou uma arma do fundo de sua camisa. Chega, esta história termina aqui! Sua voz, firme e clara, surpreendeu a todos. Mateus olhou para ela, chocado. O que você está fazendo? Esta não é a resposta. Mas a irmã sorriu. Um sorriso que não prometia nada de bom. Você não entende, Mateus. O que estou prestes a revelar irá mudar tudo. Nossa família sempre foi envolvida em coisas que não compreendemos. E você está mais próximo do que jamais pensei. Beatriz sentiu a respiração falhar. Estavam todos no olho do furacão, prestes a serem devorados por segredos e mentiras que tinham sido enterrados. E quando achou que tudo estava claro, o eco distante de passos pesados se aproximando fez seu corpo tremer. Então, silenciosamente, Mateus olhou para Beatriz, seus olhos refletindo uma mistura de amor e desespero. Precisamos sair daqui. Ele gritou, mas já era tarde, sofrendo entre a revelação da irmã e a iminente ameaça. A linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais confusa. E no meio do caos, uma pergunta pairava no ar. Até onde Mateus tinha ido para se proteger? E quem realmente era sua família? O que mais estava escondido sob a superfície do que acreditaram ser uma vida normal? As verdades distorcidas estavam prestes a se tornar a realidade sombria que todos temiam. Mateus ficou paralisado, os olhos fixos em Sofia, que estava ali, em pé, em meio ao caos, com um sorriso que parecia mais uma máscara. Beatriz sentiu um frio na espinha. Algo não estava certo. O que você está fazendo aqui? Mateus perguntou, a voz tensa. Ah, cara, você realmente não entende. A ironia no tom de Sofia cortou o clima tenso. Você nunca deveria ter voltado. Deveria ter fugido como deveria. Ela disse, passando a mão nervosamente pelo cabelo. Beatriz trocou olhares com Mateus. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu antes que ela pudesse pensar. A linguagem dela era tão direta quanto a situação. Vocês não sabem, a verdade é que você está no meio de uma guerra, Mateus. E você não é o alvo, é o ponto central. A riqueza da nossa família é baseada em poder e sangue. E eles não vão deixar você ir assim tão fácil. Ela olhou para Beatriz, um brilho sinistro nos olhos. E você está simplesmente no caminho! Mateus hesitou, a raiva envolvendo-o como uma névoa. Você não sabe do que está falando! Mas a súbita insegurança na voz dele fez Beatriz sentir um nó no estômago. Então um som de metal raspando contra algum lugar duro cortou a conversa. Todos se viraram assustados. O barulho crescia. O grupo de homens armados estava se aproximando. Mateus, precisamos sair daqui! Beatriz gritou, puxando-o pelo braço, mas ele não se movia. Estava fixo em Sofia, esperando alguma explicação que agora parecia não vir. Não, é a hora de encarar a verdade, Sofia disse, a determinação em seu olhar. Você precisa saber. Eu não sou apenas a irmã que você estava tentando esquecer. A pausa fez o mundo em volta parecer parar. O que mais ela tinha para revelar? Eu vendi informações, ela soltou, como se fossem palavras soltas. Eu estou trabalhando para quem está atrás de você.
Eu tinha que fazer algo para salvar a nossa linha, do jeito que eles falavam sobre você. A confissão despencou como um peso, deixando Beatriz sem palavras. O coração dela pulsava lentamente, latindo um tambor de dor e confusão. Você o quê? Mateus murmurou, a incredulidade fluindo de cada palavra. Agora tudo fazia sentido. As mensagens estranhas, as ameaças. O chão sob ele parecia se afastar. Como você pode fazer isso? Era tudo o que me restou. Você não sabe o que nossa família fez, o que cercava nossa fortuna. Eles estão prontos para limpar tudo e todos que estão em nosso caminho. Uma sombra se moveu mais uma vez do lado de fora. A pressão do tempo começando a incomodar. O que Mateus ia fazer? Como Beatriz poderia confiar em alguém que havia traído o próprio irmão? E quando tudo parecia estar prestes a colapsar, outros sons começaram a se infiltrar. Tiros. Uma série de barulhos ecoou do lado de fora. E não eram apenas a arma de Sofia que quebrava o silêncio, mas uma resposta, um coro de vozes desesperadas. As sombras começaram a se mover. Era como se o mundo tivesse desmoronado, não em um único momento, mas em fragmentos caóticos. Mateus! Beatriz gritou. O que vamos fazer? O pânico crescendo em seus olhos. Então, acontece algo inesperado. Um dos intrusos, surgindo por trás, para se posicionar em frente a Sofia, retirou a máscara e revelou um rosto familiar. Você mentiu para nós! Ele gritou, e a compreensão inundou a sala. A surpresa fez Sofia hesitar. Rafael, ela exclamou, o choque deixando-a mais pálida do que nunca. O homem, um ex-amigo da família, agora se tornara algo muito maior, muito mais aterrorizante. Ele apontou a arma para elas, mas a emoção em seus olhos era clara, convertendo a hostilidade em algo mais profundo. Você sabe que estou apenas seguindo ordens. Parece que o que você fez fugiu do seu controle. Você deve saber que não se pode enganar quem já foi próximo. O peso das palavras pairou no ar, como se cada um deles segurasse um segredo que poderia estourar a qualquer momento. A mente de Beatriz estava tipicamente em colapso. Amigos, inimigos, mentiras, coisas não ditas. A linha entre lealdade e traição nunca foi tão tênue. Mateus, o que está acontecendo? No momento em que tudo parecia perdido, o olhar dele se voltava para Beatriz, no fundo dos olhos dela, como se buscasse uma resposta. Outra voz gritou, e a tensão atingiu o pico. O que mais estavam escondendo? Um segredo nebuloso não revelado. As perguntas não faziam sentido, mas a urgência gritava. E antes que a verdade pudesse ser revelada, um último estrondo cortou a tensão. E quando tudo parecia que iria desmoronar, a porta explodiu. Mais soldados, mais sombras, mais segredos sendo puxados pela força da verdade. O que viria a seguir? O mais intrigante não era obter respostas, mas saber quem ainda estava do lado certo. Mateus ficou paralisado, os olhos fixos em Sofia. A irmã dele estava ali no meio de uma situação que já parecia um pesadelo sem fim. Beatriz respirou fundo, o pânico subindo como uma fumaça densa. Ela não conseguia entender tudo o que estava acontecendo, o que aquelas palavras significavam. As sombras do passado de Mateus se tornavam ainda mais ameaçadoras e o barulho do mundo externo se intensificava, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Rafael, ainda com a arma em punho,
O que ela fez? Qual era o verdadeiro objetivo de Sofia? O clima era denso, cada um deles segurando sua própria verdade. Mas naquele momento, as perguntas pareciam ser mais do que simples curiosidades. Eram questões de vida ou morte. Em um instante, a porta explodiu. As madeiras se esmagaram, fazendo um enorme ruído, e rostos ensanguentados e brutais surgiram na entrada, tomando conta do espaço. Eram eles, os homens que Mateus temia, armados por olhares frios. Não, Beatriz puxou Mateus para mais perto, seus corações disparando em uníssono. As sombras pareciam querer devorá-los. Mas em meio ao terror e ao caos, algo inusitado aconteceu. Um tiro foi disparado, mas não em direção a Mateus. Foi em Sofia. Ela caiu, o corpo escorregando para o lado, um olhar de surpresa cravado em seu rosto. O tempo parecia parar. Havia um vazio no ar. Um arrepio percorreu a espinha de Beatriz. Que reviravolta era aquela? O que havia acontecido? Mateus gritou, correndo em direção à irmã dela. Sofia, não! A voz dele tinha um desespero que rasgava a sala como uma faca afiada. Mas Sofia não respondia. Apenas respirava pesadamente, uma expressão de dor e confusão estampada. Eu não sabia, ela sussurrou, a voz mal saindo. O olhar dela, tão frio, agora estava imerso em algo mais profundo. Era a confissão que ninguém esperava. Não sabia de quê? Beatriz, em estado de choque, apressou-se em perguntar, mas o olhar de Sofia já estava distante, quase como se ela estivesse entendendo algo que os outros não podiam. E então, Rafael avançou, muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. Acha que pode nos enganar? Essa não foi uma ação planejada. Essa mulher estava simplesmente no jeito. O tom dele se tornou impiedoso, revelando uma lealdade cega que matava a compaixão. Sofia, entre soluços, murmurou: "Vocês precisam saber a verdade. A verdade é que eu estava trabalhando com eles. Era a única maneira de me proteger. Era a única maneira de salvar a nossa família." Mas essas palavras agora pareciam um eco distante, e a conexão entre eles começou a desmoronar. "Proteger de quê?" Beatriz gritou, sentindo um frio na barriga. Tudo estava perdido. Era uma batalha contra algo muito maior do que eles imaginavam. As sombras à porta começaram a avançar. Os homens chegaram próximos, com um ar de satisfação, como se a dor de Sofia fosse apenas um desenrolar natural da história. Mateus perdeu o controle, a raiva fervendo. "Vocês vão pagar por isso!" Ele rugiu, mas Beatriz já sabia que aquelas palavras eram uma prece de desespero. Rafael, observando a cena, sorriu de um jeito sombrio e inclinado-se para Mateus. "Tem certeza de que quer isso? Porque para você, a verdadeira luta está apenas começando. Estamos aqui para cobrar o que você deve." As coisas estavam pegando um rumo muito mais sombrio do que qualquer um jamais imaginou. E antes que Mateus pudesse fazer alguma coisa, os homens se moveram para cercá-los. As sombras de ódio eram viciosas, e cada movimento era um passo mais perto de um futuro incerto. Beatriz, observando tudo, um nó se formando na sua garganta, sabia que precisava agir. A cena diante dela estava prestes a esfacelar a única coisa que a mantinha são. O que seria de suas vidas? O que o futuro se tornava? E no meio daquela bagunça de traição e surpresas, um novo grito ecoou. Um rosto conhecido, mas não esperado. Era alguém que poderia mudar tudo novamente. Alguém que até então acreditavam ter deixado para trás. Quem era?
E qual era o papel que jogava na história já caótica que vivenciavam? A pergunta pairou no ar. O desfecho dessa noite se tornava uma tela em branco, morrendo de expectativa, esperando pelo próximo ato de um drama que apenas começava. Mateus ficou paralisado, os olhos fixos em Sofia, que estava ali, em pé, em meio ao caos, com um sorriso que parecia mais uma máscara. Beatriz sentiu um frio na espinha. Algo não estava certo. "O que você está fazendo aqui?" Mateus perguntou, a voz tensa. "Ah, cara, você realmente não entende." A ironia no tom de Sofia cortou o clima tenso. "Você nunca deveria ter voltado. Deveria ter fugido como deveria," ela disse, passando a mão nervosamente pelo cabelo. Beatriz trocou olhares com Mateus. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta escapuliu antes que ela pudesse pensar. A linguagem dela era tão direta quanto a situação. "Vocês não sabem. A verdade é que você está no meio de uma guerra, Mateus. E você não é o alvo, é o ponto central. A riqueza da nossa família é baseada em poder e sangue, e eles não vão deixar você ir assim tão fácil." Ela olhou para Beatriz, um brilho sinistro nos olhos. "E você está simplesmente no caminho." Mateus hesitou, a raiva envolvendo-o como uma névoa. "Você não sabe do que está falando." Mas a súbita insegurança na voz dele fez Beatriz sentir um nó no estômago. Então, um som de metal raspando contra algum lugar duro cortou a conversa. Todos se viraram assustados. O barulho crescia. O grupo de homens armados estava se aproximando. "Mateus!" Um deles gritou, a voz tão grave que parecia um eco das trevas. "Acabou de acabar a sua colher de chá. Você e sua maldita família são um estorvo." Beatriz puxou Mateus para mais perto, seus corações disparando em uníssono. As sombras pareciam querer devorá-los. Mas em meio ao terror e ao caos, algo inusitado aconteceu. Um tiro foi disparado, mas não em direção a Mateus. Foi em Sofia. Ela caiu, o corpo escorregando para o lado, uma expressão de surpresa cravada em seu rosto. O tempo parecia parar. Havia um vazio no ar. E um arrepio percorreu a espinha de Beatriz. Que reviravolta era aquela? O que havia acontecido? Mateus gritou, correndo em direção à irmã dele. "Sofia, não!" A voz dele tinha um desespero que rasgava a sala como uma faca afiada. Mas Sofia não respondia. Apenas respirava pesadamente, uma expressão de dor e confusão estampada. Eu não sabia," ela sussurrou, a voz mal saindo. O olhar dela, tão frio, agora estava imerso em algo mais profundo. Era a confissão que ninguém esperava. Não sabia de quê? Beatriz, em estado de choque, apressou-se em perguntar. Mas o olhar de Sofia já estava distante, quase como se ela estivesse entendendo algo que os outros não podiam. E então Rafael avançou, muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. "Acha que pode nos enganar? Essa não foi uma ação planejada. Essa mulher estava simplesmente no jeito." O tom dele se tornou impiedoso, revelando uma lealdade cega que matava a compaixão. Sofia, entre soluços, murmurou: "Vocês precisam saber a verdade." "A verdade é que eu estava trabalhando com eles. Era a única maneira de me proteger. Era a única maneira de salvar a nossa família." Mas essas palavras agora pareciam um eco distante, e a conexão entre eles começou a desmoronar. "Proteger de quê?" Beatriz gritou, sentindo um frio na barriga. Tudo estava perdido. Era uma batalha contra algo muito maior do que eles imaginavam. As sombras à porta começaram a avançar. Os homens chegaram próximos, com um ar de satisfação, como se a dor de Sofia fosse apenas um desenrolar natural da história.
Mateus perdeu o controle, a raiva fervendo. Vocês vão pagar por isso, ele rugiu. Mas Beatriz já sabia que aquelas palavras eram uma prece de desespero. Rafael, observando a cena, sorriu de um jeito sombrio e inclinou-se para Mateus. Tem certeza de que quer isso? Porque para você a verdadeira luta está apenas começando. Estamos aqui para cobrar o que você deve. As coisas estavam pegando um rumo muito mais sombrio do que qualquer um jamais imaginou. E antes que Mateus pudesse fazer alguma coisa, os homens se moveram para cercá-los. As sombras de ódio eram viciosas e cada movimento era um passo mais perto de um futuro incerto. Beatriz, observando tudo, um nó se formando na sua garganta, sabia que precisava agir. A cena diante dela estava prestes a esfacelar a única coisa que a mantinha são. O que seria de suas vidas? O que o futuro se tornava? E no meio daquela bagunça de traição e surpresas, um novo grito ecoou. Um rosto conhecido, mas não esperado. Era alguém que poderia mudar tudo novamente. Alguém que até então acreditavam ter deixado para trás. Mateus! A voz era familiar, e a figura que se destacou quase fez o chão tremer sob os pés de Beatriz. Não! Ela sussurrou, quase sem ar. Era a mãe de Mateus, Clara Távora, que havia desaparecido há anos. Mas era ela, e seu olhar era tão intenso quanto uma tempestade prestes a cair. Eu estou aqui para acabar com isso. Mateus ficou paralisado, a boca aberta em choque. Mãe, como você? Mas Clara não estava ali para explicar. Ela olhou rapidamente para Sofia. E algo no ar de tensão mudou. Precisamos sair agora! Clara gritou, com um movimento. Ela puxou uma pistola de dentro do casaco e apontou contra os homens. Eu não vou deixar mais ninguém se machucar. Beatriz olhou para Sofia e então para Mateus, o coração batendo descompassado. Toda aquela confusão, os traumas, os segredos, agora pareciam apenas uma parte de um jogo muito maior. A revelação da verdadeira ajuda que eles precisavam estava bem debaixo de suas narinas. E enquanto tudo parecia prestes a desmoronar sobre a cabeça deles, o verdadeiro descontrole tomou forma. Seus inimigos começaram a agir. Os homens avançaram como uma onda, mas a figura de Clara se manteve firme. Eu não vou deixar que você seja arrastado para o que a sua família fez. Ela disparou, um projétil cortando o ar, e tudo se transformou em um turbilhão. Beatriz viu aquilo como um filme sendo desenrolado, os rostos preenchidos de perplexidade misturados com o medo. Não podemos parar! Tem muito mais acontecendo do que você imagina! Clara gritou, mas agora o caos envo. No meio de toda a confusão, o verdadeiro laço familiar estava começando a se revelar. Mas, entre tiros e gritos, a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram? E quais segredos ainda estavam escondidos, prontos para serem desvendados? Mateus ficou paralisado, os olhos fixos em sua mãe, Clara Távora, que havia desaparecido há anos. A adrenalina flui em cada fibra de seu ser, mas o impacto da presença dela ao mesmo tempo o surpreendia e aterrorizava. Mãe, como você? As palavras mal saíram. Beatriz do lado sentiu seu mundo desmoronar. As perguntas voavam na mente como flechas. Precisamos sair agora! Clara gritou, a determinação na voz dela mais clara do que qualquer um poderia contestar. Com rapidez, ela puxou uma pistola que parecia ter surgido do nada e apontou para os homens. Eu não vou deixar mais ninguém se machucar. O clima estava insuportável.
Beatriz sentiu um nó formidável na garganta. Todos estavam ali, mas o que estava acontecendo? O passado pairava no ar como uma tempestade prestes a se desatar. Ela se virou para Mateus, procurando a confirmação no olhar dele. Mas antes que qualquer um pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados gritou e atirou na direção de Clara. O som do disparo ecoando como um trovão. O tiro atingiu Clara no ombro e ela caiu ao chão, a expressão de dor dilacerando o ar. O que era isso? A cena se desenrolava em câmera lenta. Beatriz sentiu seu coração quase parar. O ambiente ao redor se tornava um borrão. Não! Mateus gritou. Ele correu até a mãe enquanto ela se contorcia no chão. Os olhos de Beatriz se arregalaram, a confusão e o horror engolindo a sanidade. O que mais eles estavam perdendo naquele instante? A presença de Clara agora estava mais ameaçadora do que qualquer um dos capangas. Mateus, escute! Eles estão atrás de você. Você não sabe o que fez. Clara ofegou, as palavras saindo entrecortadas pela dor. A única razão pela qual estou aqui é porque eles me forçaram diante da situação caótica. Clara revelou seu papel nas traquinagens sombrias da família. Um arrepio percorreu a coluna de Beatriz. O que mais aquelas palavras significavam? O que mais estava escondido? As sombras que pairavam tinham raízes mais profundas do que acreditavam. E o que estava acontecendo era só o começo. Eu fiz um acordo, Mateus. Eu falei com eles. Eu não tinha escolha. O peso nas palavras da mãe pesava sobre todos. Beatriz sentiu o ar tornar-se mais denso, como se a tensão pudesse ser cortada por uma faca. A verdade estava se desenrolando em camadas, e a batalha interna deles apenas começava. Rafael, por outro lado, tomou atitude. Ei, pessoal, temos de acabar com isso! Ele gritou para os homens, a tensão crescente se tornando palpável à medida que os capangas começavam a se mover. Os rostos deles estavam misturados entre surpresa e satisfação. Barata, seu truque não vai funcionar essa vez. Um dos capangas disse, um sorriso cruel, cheio de desdém. Acha mesmo que podemos deixar você e seu filho escaparem depois de tudo o que fez? Beatriz, assistindo à cena, sentiu seu estômago revirar. Incontáveis perguntas a atacavam. O que mais a mãe de Mateus havia escondido? Será que essa família não era apenas um emaranhado de segredos, mas uma máfia disfarçada? Mateus, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Clara sussurrou, sua voz cheia de dor. Ele está vivo. Ele nunca realmente morreu. O choque atravessou a sala como um raio. O que ela estava dizendo? Era possível? Beatriz olhou para Mateus, que parecia se perder em meio a essa revelação. O passado estava voltando para assombrá-los. E agora, tudo parecia mais complicado. As coisas se aceleraram. O caos aumentava. Os capangas, com raiva no olhar, avançaram, preparados para o confronto final. Borrões de sombras em uma cena de tragédia iminente. E logo, o chão abaixo deles parecia se desestabilizar, como se o destino estivesse prestes a transformar-se de forma brutal. Mateus, o que vamos fazer? Beatriz gritou, enquanto a eletricidade a enrolava, uma tempestade de emoção. O tempo parecia correr mais depressa, e cada segundo disparava para um futuro incerto. As verdades estavam se entrelaçando com as mentiras, e o que cada um deles achava que sabia estava prestes a desmoronar. Clara se arrastou para longe, a determinação voltando a olhar. Me escutem! Se você quer saber sobre seu pai, agora é a hora de agir.
Não podemos deixar que eles acabem com nós. Nós precisamos escapar. E no meio de toda a confusão, um grito cortou o ar. Mais um sinal de que o passado poderia cobrar seu preço. Era tudo um campo minado. E quem conseguiria se salvar no final? A tensão era insuportável. Cada um deles, em busca da própria verdade, estava prestes a descobrir que o preço da lealdade poderia ser mais alto do que qualquer um poderia imaginar. E será que haveria perdão? Mateus estava em estado de choque, a visão turva, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A presença da mãe, Clara, havia lançado uma sombra nova sobre tudo, e agora, com Sofia ferida no chão, as emoções estavam à flor da pele. "Mãe, como você pôde?" Ele sussurrou, suas mãos tremendo. "Eu não tinha escolha, Mateus. Eles ameaçaram você." Clara respondeu, com a voz embargada pela dor e pelas lágrimas que começavam a escorregar pelo rosto. Beatriz sentiu o coração se apertar. A situação parecia desmoronar diante de seus olhos. Um dos homens, mantendo a arma em punho, começou a se mover e tudo parecia se acelerar. "Não podemos deixar vocês escaparem! Não agora!" ele gritou, os olhos radiantes de furor. Os outros o seguiram, avançando como uma tempestade furiosa. Mateus se posicionou na frente de Clara, a expressão endurecida. "Você vai ter que passar por cima de mim", ele exclamou. Mas então uma sombra se agigantou atrás do grupo de homens. Alguém tinha entrado pela porta dos fundos. Era uma figura imponente, com uma presença que silenciou instantaneamente a sala. Altura, músculos, determinação. O homem era uma projeção de poder. "Chega!" A voz dele ecoou como um trovão. "O que vocês estão fazendo é inaceitável!" Beatriz não acreditava no que estava vendo. O homem se aproximou e, ao alcançar uma luz, o rosto se iluminou. Era Fernando, o ex-parceiro de negócios de Mateus. Um homem que todos pensavam estar fora da vida deles para sempre. Os olhos de Clara se arregalaram em reconhecimento e horror. "Fernando!" Mateus se virou confuso. "O que você está fazendo aqui?" A incredulidade imergia na voz dele. "Eu escutei sobre o que estava acontecendo. E pelo que vejo, as coisas saíram do controle rápido demais", disse Fernando, seus olhos fixos nos homens armados, como se estivesse pesando cada movimento. O clima na sala mudou, a tensão se tornando palpável. Os capangas hesitaram, mas a raiva logo tomou conta novamente. "Você não pode entrar aqui e esperar ser bem-vindo, Fernando!" um deles gritou. E então, em um movimento tão rápido que ninguém pôde impedir, Fernando atacou. Ele se lançou para a frente, como um felino em busca da presa, pegando um dos homens de surpresa. O som de um soco forte ecoou pela sala, e o homem caiu no chão, atordoado. "Corra, agora!" Fernando gritou para Mateus e Beatriz. Enquanto lidava com os outros homens, a adrenalina pulsava e Beatriz sentiu o poder do momento. Era como uma dança de vida e morte, em que cada segundo contava. Mateus puxou Beatriz, a mão firme na dela. "Vamos!" Ele a guiou para a saída. Mas antes que pudessem escapar, Clara gritou: "Mateus! A verdade! Você precisa saber a verdade!" Ele hesitou, o coração dividido. "Mãe, não agora! Você pode se ferir!" Mas enquanto ele olhava para ela, percebendo a dor e a urgência em seus olhos, o chão parecia desmoronar. A verdade sobre seu pai. Ele não morreu! Clara gritou, a voz um grito de desespero. "Ele está vivo! E eles vieram atrás de você!" Mateus parou.
uma onda de choque atravessando seu corpo. Tudo que ele conhecia começou a desmoronar. E o que isso significava para o futuro deles? Beatriz sentiu um burburinho no estômago. Ela não sabia se poderia lidar com mais uma revelação. Mateus, agora não é hora para segredos. Precisamos escapar antes que eles voltem. Fernando gritou enquanto lutava com mais um dos capangas. As balas começaram a voar. 1, 2, 3 disparos. O caos se instalou completamente. Vamos! Mateus gritou, puxando Beatriz mais uma vez. Mas Clara estava em pleno choque, paralisada no que parecia ser uma revelação devastadora sobre o destino de sua família. Beatriz olhou para ela, a dor explodindo dentro de si. Mãe dele, você realmente está dizendo que ele está vivo? Nós precisamos ir. Mas Clara decidiu dar um passo à frente, seus olhos determinados. Eu não posso deixar isso acontecer. Não agora. Em um movimento inesperado, Clara se virou contra os homens, sua determinação brotando em meio ao desespero. Se vocês querem ele, então terão de passar por mim primeiro. O movimento dela fez os corações de todos dispararem. Beatriz sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, o desespero confundindo sua mente. No fundo, ela sabia que essa luta poderia muito bem ser o fim de tudo. E no meio dessa balança de vida e morte, os segredos apenas começavam a ser revelados. Enquanto a luta se intensificava, o riso ecoou da escuridão e alguém se destacou nas sombras, sua presença provocando arrepios. Era alguém que fazia parte do passado de todos, um amigo de infância que todos acreditavam ter desaparecido para sempre. Surpresa! E agora, como vocês vão lidar com isso? A voz chamava, como um eco distante de uma vida anterior. Neste momento, tudo foi posto à prova. Seguir em frente ou ficar com a verdade prestes a desmoronar tudo. Beatriz não sabia o que era mais verdadeiro, a lealdade deles ou as mentiras que os mantinham juntos. O que se desdobraria a partir daquele instante poderia mudar suas vidas para sempre. Mateus sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, enquanto as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Ele está vivo. Essa revelação deixou sua cabeça girando. A verdade sobre o pai, tudo o que haviam vivido. O que significava isso para eles agora? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu baixo, quase como um sussurro. Ao lado dele, Beatriz estava em choque, o olhar perdido e a respiração descontrolada. Ela segurou sua mão, apertando-a como se aquilo pudesse ancorá-los naquele mar de incertezas. Fernando lutava bravamente, mas a tensão na sala estava prestes a explodir. Agora não é hora para escolhas. Precisamos escapar. Os capangas começavam a se agitar. A situação ficava cada vez mais instável, como um barril prestes a detoná-los. Sofia estava caída, perdendo força, mas mesmo assim tentava se manter acordada. O sangue escorria de seu ferimento, manchando o chão. Mateus sentiu um aperto no coração. Eu vou cuidar de você, mas temos que sair. Ele gritou, lutando contra seu instinto de proteger todos, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. A mente de Beatriz girava. Como conseguir escaparem juntos? Toda essa confusão em torno deles. Mateus, precisamos ir! Sua voz tremia, mas havia coragem lá. Ela puxou, tentando tirá-lo da paralisia. Agora! Você não pode ficar aqui! Clara, a mãe dele, acrescentou, interrompendo o turbilhão de pensamentos. Eu vou enfrentar eles! Vocês precisam correr! Mateus se voltou para ela, mas a decisão estava clara em seu olhar.
Ele não poderia abandoná-la. Você não vai lutar sozinha. A determinação na voz dele era clara e Beatriz sentiu um alívio. Mateus! Clara começou, mas ele a interrompeu. Chega! É hora de parar de fugir. Precisamos colocar um fim a isso. Rafael e os capangas avançaram. O suspense pairava no ar e as balas começaram a voar. Um grito cortou a tensão. Com um movimento rápido, Fernando derrubou mais um dos oponentes, mas os números começaram a se acumular. Era uma batalha desesperada, uma luta pela sobrevivência. Beatriz puxou Mateus em direção à saída, o pânico nas suas veias. Agora! Ela gritava, enquanto a adrenalina pulsava. Eles se moviam, como se o tempo tivesse desacelerado, até que encontraram uma brecha para escapar. O cheiro do metal fresco misturou-se com sua necessidade de liberdade. Mateus, aqui! Clara gritou, puxando-os para um corredor lateral, um caminho que poderia levá-los para fora. Os rostos dos capangas estavam marcados por um ódio feroz, mas agora havia um propósito. Em uma dança caótica, eles finalmente começaram a se mover em direção à luz. Mateus não olhou para trás. A pressão pulsante em seu peito. Eles corriam, Beatriz ao seu lado. Um ato de unidade sob a sombra do perigo. Era uma luta não apenas pela vida, mas pela verdade, por tudo que eles haviam perdido e pelo futuro que podiam ainda agarrar. Finalmente, eles chegaram à saída. O ar estava mais fresco, e só então Mateus parou para olhar para Beatriz. Nós vamos conseguir. Certo, a esperança na frase era frágil, mas era real. Ela sentiu, e naquele momento souberam que um novo capítulo estava prestes a começar. Mas a verdade sobre seu pai ainda pairava no ar, e os segredos não ditos estavam cheios de promessa e ruína. O que significava avançar, sabendo que o passado era uma sombra sempre presente. As sirenes da polícia podiam ser ouvidas ao longe, logo teriam que enfrentar as consequências de cada escolha. Mas, por agora, estavam juntos, e isso era o que importava. Mas eles também precisavam de respostas sobre a mãe de Mateus, sobre o pai, sobre tudo que havia enviado suas vidas para esse caos. Com um último olhar para trás, Mateus sentiu que o peso do passado estava apenas começando a ser desvendado. A liberdade estava ali. Mas o que viriam a fazer com isso? Seria uma reviravolta para o bem ou para um futuro incerto? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para